Oi, gente, tudo bem? Vou fazer um comentário hoje e esse comentário é um pouco sobre Vitória, visto eu não ter achado um título bem apropriado para não dar um título que já é existente. Eu vou falar um pouco sobre Vitória, né? Sobre alcançar a vitória. Não é bem esse, eu poderia dar um título e um subtítulo, mas deixa assim e vocês procurem entender o que é que eu quero passar. Bem, quando nós nascemos, somos criados por uma família, nascemos numa família, e na família que nós nascemos é imposto um limite. As nossas mães, nossos pais impõem limites. E eu penso que até às vezes, impondo limites, a gente extravasa um pouco, né? A gente passa um pouco, né? E tudo na vida tem os limites. Deus, por exemplo, através da palavra, os mandamentos, é um limite. E Deus pôs esse mandamento sabendo que em muitas coisas o ser humano ia falhar. Bom, para iniciar, foi isso daí. Às vezes começamos um curso e antes de completarmos esse curso, se nós ficamos focando no pior, desanimamos e paramos. Porque nós começamos o curso e focamos no pior. E claro que o pior vai acontecer diante das circunstâncias. E a gente acaba parando. Outro tópico. Às vezes, estamos muito animados por algo que iniciamos pelos privilégios, pela finança que está dando certo, mas logo que vem o tropeço, paramos. Outro tópico que eu escrevi é esse aqui. Às vezes, estamos bem com nossa família, por estar conseguindo controlar diversas situações, mas somos surpreendidos por algo inesperado e a dúvida e o desânimo tomar conta de uma situação que estávamos controlando, né? Estava sendo controlada por a gente. E paramos por conta da dúvida de como dar continuidade àquela situação. Paramos por vários motivos. Nós paramos. Outro tópico, a vida espiritual e sentimental, se é que eu posso falar que existe a vida espiritual e sentimental, mas digamos que a vida, de um modo geral, ela tem muitos altos e baixos. O tempo que nós levamos aqui e a construção de tudo que fazemos não consiste só em coisas boas. Acontecem coisas ruins também. Tem dia que está muito bom, tem dia que não está. Digamos, a vida em nossa mente por um todo, seja ela
espiritual, sentimental, o que pensamos de bom ou de ruim. Isso aí são coisas que faz a construção da vida. A nossa mente, ela faz a construção da vida. Ela faz a derrota ou a evolução que a vida precisa de ter. Aqueles bons impactos que nós precisamos de ter e, é lógico, preparados para algumas surpresas. A verdade que eu quero dizer entre tudo isso daí é que a nossa mente precisa de estar alinhada com a mente de Deus. A nossa vida, ela não é completa por vencermos o nosso adversário ou o nosso oponente. Ou seja, contra qualquer outro obstáculo que esteja fora de nós, no caso, que se opõe contra nós. Não adianta estarmos lutando para termos vitória com esse suposto oponente que está de fora, porque a nossa vitória está em vencer o nosso próprio limite. E dentro da característica de vencer os nossos limites, apesar de a gente desanimarmos de todas essas situações que eu falei, a primeira eu falei sobre um curso que você começa, você não consegue vencer o seu limite e você desanima antes. Também falei sobre, às vezes estamos muito bem porque iniciamos alguma coisa, temos muito privilégio por aquilo que nós estamos fazendo, privilégio na finança, no setor financeiro e em todas as outras coisas, mas quando a coisa logo vem um tropeço, nós desanimamos. Sabe por quê? Nós não tentamos ultrapassar esse limite, porque o limite que nós recebemos, que eu falei na família, tá? Não quer dizer que hoje nós não temos que vencer esse limite, porque a vitória só vai se dar quando nós vencermos esse limite que nós chamamos de inimigo. Às vezes estamos lutando contra algo abstrato, digamos assim, que é o nosso inimigo. É abstrato, é algo que nós não estamos conseguindo vencer, é algo que se abate sobre a nossa vida e nós não conseguimos vencer, e para a gente é um tropeço e precisa de que nós estejamos alinhados com Deus para poder superarmos e vencer esse limite aí. Porque quando nós vencemos o limite, nós chegamos no fim e ultrapassamos o fim. Porque vencer o limite é nós passarmos o fim, chegarmos ao fim e vencermos além daquilo que está em nossas forças. Conheço bastante gente que conseguiu vencer o seu próprio limite. E se você é uma pessoa que está desanimado porque tudo que você faz não dá certo no meio da sua família, existe condição de você vencer esse limite aí. Esse opositor que está se levantando no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio do seu relacionamento, no meio da sua igreja, esse opositor que está se levantando é um opositor, não é um inimigo que nós digamos de carne e sangue, ser humano, ou objetos, ou obstáculos comuns.
mas é um chamado a você e eu para passarmos o nosso limite para vencermos. E se nós estivermos alinhados com Deus, nós conseguiremos vencer esse nosso próprio limite. Quantas vezes eu já tentei, foi difícil, mas eu consegui vencer o meu limite. E para mim foi uma vitória, porque a gente começa a entender que o nosso inimigo não é o nosso adversário, não é seres humanos, tá? O inimigo não é o nosso opositor, aquele que se põe contra a gente, e sim a gente mesmo tentar se superar, tentar ultrapassar a linha de barreira e vencer o nosso limite. Porque a vitória é muito melhor quando nós conseguimos vencer o nosso limite. E Deus, quando nós estamos alinhados com Deus, Ele é um Pai maravilhoso. Ele te ajuda, Ele me ajuda a vencer esse limite aí. Seja lá qual for o obstáculo que se levanta na sua e na minha vida, Deus que nos criou, Ele sabe de tudo da nossa vida. Ele pode fazer você vencer, Ele pode te fazer vitorioso, não contra aquilo que você acha que é as dificuldades, os problemas que eu digo as pessoas, porque você tem problema com pessoas, hoje você vence, mas amanhã você vai voltar a ter problemas outra vez. E os obstáculos também da vida, hoje nós vencemos e amanhã nós temos outra vez. Sempre vai ter esse desafio em nossa vida. Eu costumo ver até os problemas que se levantam em nossa vida como desafio para a gente conseguir vencer. A gente só consegue vencer, como eu falei, quando a gente ultrapassa a linha da barreira, a linha da vitória. Tá? Aí nós somos vitoriosos porque nós conseguimos, nós superamos aquela dificuldade que nós formulamos em nossa mente. Ela existe, mas nós monstrualizamos muito ela, então ela fica pior. A palavra de Deus diz no livro de Salmo, capítulo 147, versículo 5, assim: grande é o nosso Deus e de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Não há limite ao seu entendimento. O entendimento de Deus não tem limite. Quando nós somos alinhados com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com certeza nós conseguiremos vencer os obstáculos, as dificuldades. Agora eu quero dizer o seguinte, até pode ser que seu obstáculo seja um inimigo, talvez o lugar aonde você mora, a comunidade onde você vive, não é uma comunidade muito boa, é uma comunidade perigosa. E você precisa de ter inteligência e procurar se superar em relação a isso, para poder você transparecer para esse público que é perigoso, mas você precisa de mostrar sua diferença nesse lugar que parece ser tão perigoso, mas que você, com a sua diferença, você consegue vencer. A ponto do seu opositor, a tua própria mente vai fazer com que você não veja o teu opositor como teu grande inimigo, e sim você com o seu medo. Porque um dos fatores problemáticos na nossa vida que nos limita à vitória é o medo. E o medo está agarrado em muitas situações em nossa vida. Tá? De fazer uma prova,
tá? De fazer algo que vai te fazer bem, que vai dar certo para a sua vida. Quando você não faz isso, tá? Quando você não se sente forte o suficiente e pede ajuda de Deus para poder conseguir vencer esse limite aí, você não vai se dar por vitorioso. Veja bem comigo como é que você vai ficar feliz quando você conseguir ultrapassar a linha de barreira em qualquer situação. Aí a vitória ela tem um gosto melhor, porque você venceu o limite. Já que nós, quando éramos jovem ou criança, os lugares para onde a gente ia, todos os lugares aonde a gente vai, é imposto limites, tanto no meio da família, como eu falei, como nos lugares para onde a gente vai, existem limites, mas sempre tem 1, 2, 3 que quebra aqueles limites. Não é bom, tá? Porque ultrapassou aquele limite, aí é um erro, né, no caso, mas em contrapartida, a gente vencer o limite para os obstáculos que a vida nos traz, isso aí é benéfico. Então é interessante, é importante alinharmos a nossa mente com a mente de Deus, porque não há limite no entendimento de Deus. E Ele vai abrir a tua mente, Ele vai abrir a tua consciência de uma maneira que você vai conseguir vencer os seus limites. E você vai parar de ver o seu opositor ou o seu adversário como um problema na tua vida, porque o problema da nossa vida é vencer o nosso próprio limite. Quando nós conseguimos isso, somos vitoriosos. Que Deus nos ajude a vencer cada dia esses limites que é imposto a nós e não desanimarmos na primeira circunstância que acontece, a gente desanimar. Vamos continuar, vamos ter esperança, vamos ter fé que nós vamos conseguir. Tá? Essa é uma palavra de encorajamento para você, para mim também, e vamos acreditar que a vitória vai acontecer. Mas a vitória acontece porque eu lutei, eu superei, eu me superei para poder conquistar aquilo que eu conquistei. Então, eu venci o meu limite. Tenta vencer o seu limite, você vai ver como é que é melhor quando você mesmo se supera, tá? Não é superar os outros, é superar você mesmo. É eu superar, me superar, tá? Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, que Ele conceda entendimento ao nosso coração para que nós venhamos nos alinhar com o entendimento que Deus tem para nos dar, tá ok? Que Deus nos abençoe e vamos trabalhar com a vitória. Vamos procurar ser vitoriosos em Deus, alinhados com Deus, certinho, vai dar certo.